Gravando. Muito bem. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro virtual para falar sobre nossas lives. Com direito a cerveja. O Nossas Bikes surgiu, eu já tinha tido uma ideia nesse sentido lá atrás, mas eu acho que essa ideia se potencializou com a vinda da tecnologia blockchain. Porque pela rede, isso me parece que ajuda muito na questão de registro de usuário, registro de bicicleta, registro de quem pegou a bicicleta, de onde tirou e onde levou, sabe? O registro e a reputação dos usuários, isso vai ficar muito bem organizado com o blockchain. E é o que? O Oswaldo definiu muito bem quando a gente conversou sobre isso rapidinho num outro encontro que a gente fez, era sobre a criptotransfer. Transformar a propriedade em acesso. Que o blockchain ajuda muito nisso também, e a tendência é que isso aumente ao longo dos anos, com qualquer tipo de propriedade, inclusive imóveis. Mas a ideia inicial é o quê? Quem quiser fazer parte da rede Nossas Bikes, ao comprar uma bike ou ao colocar uma bike usada na rede, ele está transformando essa bike nas Nossas Bikes. E com isso ele está pegando o valor da bicicleta dele e colocando na carteira virtual dele. Então, o cara comprou uma bicicleta de R$500. Ele vai ter 500 Bike Coins, ou Nossas Bikes Coins, não sei, seria o nome. Eu pensei no começo só como usuário da bicicleta mesmo, mas aí a gente pode expandir isso, a gente vai falar disso mais para frente. O cara tendo esse número de moedas virtuais, isso dá direito para ele usar toda a rede, ou seja, toda bicicleta que tiver na rede, em qualquer lugar do país ou do mundo, da cidade, enfim, de quem quiser fazer parte da rede. E cada vez que o cara usar uma bicicleta durante um determinado tempo, ele vai pagar aí, já que a gente está falando de moeda virtual, e a gente tem até 8 casas decimais, o cara pode gastar bem pouco para fazer um transporte. Ele pode gastar essa moeda para fazer manutenção na bicicleta. O cara pegou a bicicleta da rede, furou o pneu, ele pode ir até uma bicicletaria da rede e fazer esse conserto e pagar com moeda virtual. Acho que essa seria a ideia bem semente, assim. Ao invés do cara ser proprietário de uma bike, ele colocar uma bike disponível para que todos da rede utilizem. Sim, é aquilo lá que você tinha falado, né? Em vez de dar o acesso, né, ao bem. Né? Isso atrela muito, além do que provavelmente vai ter que ter integração de espaços onde essas bikes vão ficar e tudo. Né? Aí já vai na outra área que também cai no mesmo sentido, né? De você colocar o acesso a um espaço. Isso pode atrelar outras coisas, né? Pode atrelar, sei lá, coworkings, a condomínios, a essas coisas. Eles podem ganhar por ceder esse espaço, né? Sim, exato. A gente está falando de vários nós numa rede, um local que possa abrigar essas bicicletas, que as bicicletas possam ser estacionadas e guardadas, é mais um nó na rede. Uhum. É um trabalho também que está sendo feito. Uma coisa que para mim não ficou ainda bem, que aquilo pelo que eu tenho entendido até o momento, a questão tipo da necessidade que
que atende, não tem como não ser perceptível, é uma necessidade extremamente latente para todo mundo. Mas a questão do trabalho que a organização iria executar, aquela coisa de ter uma coisa muito clara, o que vai ser o trabalho, porque simplesmente acho que em função só de disponibilizar a bike, vai acabar que não vai ter aquele processo digamos que é a mineração que o Bitcoin faz para o blockchain, que mantém o ambiente. Talvez tenha que, não sei, pensar em pensar como vai ser o trabalho, como vai ser essa ampliação da distribuição das moedas que forem sendo geradas, assim, a emissão, não sei. Se tu pensou em alguma coisa nesse sentido? O que me vem na cabeça é pessoas que montam, né? Ou pessoas que fabricam. Uhum. Uma coisa que eu não entendi, pessoal, como é que quem vai fazer a avaliação desses bens, no caso, o cara compra a bicicleta de R$500, aí ele coloca essa bicicleta disponível para todo mundo, ou um espaço que ele tenha, digamos, um coworking que quer disponibilizar o espaço para as bikes ficar lá. Quem vai fazer essa avaliação de quanto vale esse espaço, de quanto vale essa bike, para ele ser revertido isso nos valores, né, que ele vai ter do Bike Coin, sei lá o nome que vai ser. Justamente nisso, esse é o ponto que fica, porque aí que pode ser que entre digamos, o trabalho da organização, o trabalho de cada nó dentro que queira integrar a organização, em função de como ele vai negociar, como ele vai transacionar isso, ele pode receber moedas depois, como está na CryptoTransfer, está acontecendo isso. Mas alguém tem que avaliar, né? Alguém tem que fazer a avaliação. Não, se for assim, não. Se for assim, pode ser simplesmente pelo número de utilização, ou pode criar um parâmetro assim, acho. Não tem que ter avaliação. Ou os usuários avaliarem também, né? Pode ser uma... porque eu digo assim, um espaço de tamanho X que cabe tantas bicicletas é uma variação, ou uma bicicleta que custa R$1.000 é uma diferente. Isso tem que, com certeza, é diferente. Porque eu posso só simplesmente ceder, eu tenho um quintal, eu posso ceder só o meu quintal, não quero botar nenhuma. Mas eu dou 15 metros no meu quintal para botar 10 bicicletas. Exato. Então, acho que o valor esse é diferente. Eu acho que os espaços que proporcionarem um maior conforto, segurança, sei lá, vão ser mais avaliados, né? Eu meio que ficou na minha cabeça que os espaços físicos onde ficariam as bikes seriam quase como, tipo, o local onde digamos que se minera e as bikes quase seriam como as moedas circulando. Só que não sei como isso poderia se encaixar, se esse olhar está certo, se não está, mas me deu uma... Eu acho que a manutenção também desse bem que está sendo cuidado por todos, que seriam as bicicletas, eu acho que é um tipo de mineração também, dá para dizer. Que é um bem que está se mantendo, né? E é um trabalho. As bicicletas. Mas bicicleta é uma coisa que tem bastante manutenção, né? Porque acaba estragando e, direto tem manutenção, né? Uma coisa que... esse é um problema. Aqui no Rio, as bikes de Itaú tem esse problema. Direto você vai, não tem quase bike disponível, porque tem muita bike estragada. Mas essa coisa, acho que é fundamental, essa coisa do trabalho. Qual vai ser o trabalho que a organização vai realizar é importante, porque depois vai se pensar em como a moeda vai circular, né? Sim. A necessidade, não tem, é muito perceptível, né? Eu imagino que quanto mais gente colocar bicicleta disponível e mais gente começar a usar essas bicicletas, mais esse fluxo de dinheiro vai ser gerado, né? Total. Isso é perceptível.
Mas a questão é muito assim, se vai atrelar a moeda que vai circular ao simplesmente só as bikes, ou, por exemplo, a pessoa para entrar no sistema, ela não vai poder também simplesmente pagar um valor, e esse valor vai para o emoluente, que é distribuído para quem é dono do Bikecoin, que pode ser feito, funcionaria quase como a moeda da CryptoTransfer, né? Que isso permite ampliar muito, né? Porque você vai ter muito usuário, porque tem que ter muito mais usuário do que bike, né? É porque senão se torna... Para não ficar uma proporção sempre de 1 para 1, né? Você disse? Total. Eu acho que tem que ser muito maior. Eu sei que tem estudos a respeito disso em algumas cidades europeias que usam muito. Não deve ser difícil da gente encontrar isso. Mas com certeza tem que ser isso, porque senão volta ao mesmo paradoxo que é o modelo antigo, né? Você tem uma bike que fica parada o tempo inteiro. Você tem uns 10 ou 15 usuários para cada bike, eu acho. Sei lá, chutando. E esses usuários realmente podem entrar. Eu não quero ser dono de bike nenhuma. Eu posso entrar simplesmente, talvez, com um valor que vai ser distribuído através para quem é dono de Bikecoin, receber um emoluente, né? Que é o mesmo processo da CryptoTransfer. Né? Porque é importante pensar nesse mecanismo de remuneração do trabalho, porque acho que é isso que alimenta o sistema das pessoas se disponibilizarem a trabalhar também para melhorar, falar sobre isso, que querendo ou não vai impactar em várias áreas, né? Questão de transporte de pequenas coisas. Hoje em dia tem muita gente que trabalha com entrega de bike em cidades grandes. E o risco de sumir, de ser roubado, de não sei o que, é enorme. Um sistema desse, às vezes, poderia atender essa demanda. E várias outras coisas, né? Pode atrelar várias é como está acontecendo com as outras iniciativas, né? Começa a atrelar outras coisas dentro que pagam um pequeno emoluente sobre aquele valor que é distribuído para quem é dono da moeda, né? Eu acho. Acho que é basicamente essa a ideia inicial, mas o maior desafio que eu vejo é a construção desse sistema, né? Esse sistema virtual acontecendo. Você diz as plataformas virtuais mesmo para controle porque na verdade não vai ter que ter, não sei, o sistema que eu conheço aqui das bikes é o aplicativo com a parte física aqui que você libera e aí te libera a bike. Não deve ser um sistema nada complexo, é uma coisa tranquila, acho. Mas o problema é atrelar isso, né? O problema é a construção eu acho que é mais a construção da parte física do que da parte de programação, de aplicativo, essas coisas. Acho que até é mais tranquilo. Dos locais onde as bikes vão ficar. Tá. Eu acho que isso é mais complexo do que isso vai ter que estar atrelado ao acesso, né? Mas talvez acho que não é o estágio ainda né? Não é viável iniciar o processo simplesmente com pessoas que poderiam já disponibilizar. Tu diz gente que já está fazendo isso? Não sei, eu sei que tem gente que usa alguns sistemas para compartilhar bike, mas não é nada complexo, né? Sim. Você anda por aí em condomínios, tem um monte de condomínio cheio de bike parada. Não, é muito.
A maioria fica parada. Então, às vezes pode ser pensado alguma coisa mais justamente para iniciar, né? Aqui na garagem do meu prédio, meu tá cheio de bike parada na parada. Todo condomínio, todo lugar que você anda, você olha para as bikes, tá cheio de poeira. Fica parado. Mas é impressionante como as bikes continuam sendo um dos principais meios de transporte ainda. Mesmo em cidade grande. Muita gente usa. Muita gente usa para ir trabalhar, muita gente usa. Sim. Quanto mais espaço se dá, né, para as bikes, aqui em São Paulo é um bom exemplo. Abriu-se um monte de ciclovia e o número de Cadê? It's actually 224004. É só dar um espaço seguro que as pessoas vão. Né? Muita gente não anda de bicicleta em São Paulo porque não se sente seguro em São Paulo de andar de bicicleta em São Paulo. Aqui onde eu moro também, eu sou aqui de Gravataí, na cidade metropolitana de Porto Alegre, e a mesma coisa, o pessoal não, tem bastante gente que anda também, mas a maioria das pessoas não andam mais por essa questão de segurança, mais de assalto e de própria segurança no trânsito, né? Os motoristas ainda não têm a cultura de respeitar o ciclista, e aqui em Gravataí, por exemplo, na minha cidade não tem ciclovia. Em Porto Alegre tem, né? Tem algumas. Mas aqui em Gravataí não tem. Então o cara tem que ou se arrisca meio que no trânsito ali, se cuidando, ou não anda, né? Isso é uma coisa. Eu li algumas coisas sobre Bruxelas, sobre Amsterdã, e o processo que nos locais onde eu tive acesso à informação é que primeiro chegavam as ciclovias, depois vem os ciclistas. Essa lógica meio foi, em vários países da Europa foi assim. Sim. Tipo, a mesma coisa. E hoje a Dinamarca é o país que mais usa. Sim. Já passou. Isso é uma coisa importante, né? Só que aí tem o... Depende aí de muita coisa, né? Aí envolve outras coisas. Será que isso poderia entrar como trabalho, construção de ciclovia, cara? Puta, que viagem, hein? Não sei, porque isso está muito atrelado aos órgãos públicos. Está muito atrelado. Eles é que autorizam ou não autorizam. A não serem dentro de propriedade privada, mas não sei. Não sei como... A manutenção, sim, talvez. Manutenção, coisas assim, né? Não sei. Eu acho que se esse é um projeto que começa a dar certo, alavancar, as pessoas começarem a usar, os públicos provavelmente vão se interessar. Lógico. E aí, eu acho que eles podem ser mais um nó na rede. Claro. Sem dúvida. Isso eu vejo começando isso, de repente, até em São Paulo, aí, que eu acho que é um lugar que já está mais difundido, pelo menos, eu acho, no Brasil. A questão da ciclovia e tal. Ou até no Rio, não sei como é que é no Rio. No Rio tem muita ciclovia aqui. Na zona... tem bastante. Na Zona Sul, Zona Tijuca, ali tem bastante. Bastante gente. Tem que começar em algum lugar que já tem esse espaço já preparado, né? Senão, começar, por exemplo, aqui, onde eu moro, por exemplo, não seria meio complicado, assim, sabe? Mas em lugares que já tem ciclovia, já tem essa cultura um pouco mais colocada, eu acho que seria mais fácil, né? De repente começar assim, e depois que nem o Bernardo falou ali, com exemplos as coisas vão acontecendo, né? Tendo algum lugar funcionando, as coisas vão fluindo. Tem que colocar para funcionar em algum lugar, na real, né? Iniciar, né, cara? Eu acho que tem que iniciar. É o grande... Porque a grande questão é que a parte da infraestrutura por trás, a parte de tecnologia, ia ser um case para essa questão de liberar acesso para um bem físico, né? Através do blockchain e de criptomoeda. Então, isso é um case que depois se replica em várias outras coisas. Só fala... Voltou agora. Voltou?
Voltou. A última coisa que você falou aí não deu para entender. Aquele caiu de vez. Não, tô travando aqui. Alô. Agora foi. Agora voltou. Então, não, é questão do... Travou de novo. Questão do aplicativo e da parte da parte do software por trás, cara. Isso é um case que depois se replica para várias outras coisas, porque vai gerar um sistema para distribuição de um bem físico, né? Para liberar acesso a um bem que hoje normalmente a gente não tem uma estrutura que permita isso de forma distribuída. Então, é um puta case para se usar depois para outras coisas, né? Só a internet tá caindo bastante, aqui. cara. Vamos ver. Deixa eu tentar fechar aqui. A gente já começou, né? Já começou. A gente já iniciou com a ideia, com o canal e tudo mais. Na opinião de vocês, qual seria o próximo passo? Cara, vou te falar pelo... Estão ouvindo aí agora? Sim. Eu tô também iniciando lá a questão da área de esportes lá para negociação de trabalhar com a relação de investimento e prestação de serviço, patrocínio, essas coisas. O primeiro passo que eu estou vendo, pelo menos nesse processo todo, é realmente delimitar qual é o trabalho que vai realizar a organização, qual é a necessidade que ela vai atender. E aí, depois disso, acho que começa tendo isso delimitado, aí como é que vai ser a estrutura, que já tem, não sei se você pensou em seguir aquela questão da organização próspera que o Oswaldo e o Cal publicaram o paper lá. Eu vou utilizar aqueles para iniciar os processos que eu vou estar envolvido, as iniciativas que eu vou chamar, mas é muito, acho que, definir isso, assim, bem claro, deixar o que é para iniciar. E aí depois vai tratar de... Aí tem que chamar galera para interagir sobre isso, né? O grupo de Bike Anjo é interessante, né? Tem muita gente, né? Começar a convidar a galera, tem bastante gente, né? Que já faz, acho que isso também. Bike to Rio. Yeah, today was great, man. Couldn't find a bike anywhere. Oh, really? Yeah. Ainda não sabe, né, andar de bicicleta na cidade. Precisa de um tutor aí nesse sentido. Eu não entendi o que você falou, Bernardo. Bike Anjo é um projeto principalmente para auxiliar pessoas que não sabem andar de bicicleta ou querem começar a andar de bicicleta na cidade e se sentem inseguras e não sabem como fazer isso. Entendi. Bike Anjo é um ciclista mais experiente que ou ensina a pessoa a andar de bicicleta ou ensina ela a andar no trânsito. Entendi. Aqui no Rio é um movimento que tá bem forte, assim. Galera que gosta de bike, gosta de utilizar. Sempre puxa evento, sempre tem coisa rolando. Quero até ver se eu vou agora no próximo deles que tiver. O Cal, eu sei que participa também em São Paulo, também acho que tem bastante coisa. Verdade. Mas é isso aí, era mais mesmo para entender esse processo inicial e é o que é a minha... Eu vou fazer essa viagem de bike, cara, tá praticamente certo já, que a gente deve sair pelo dia 28 de novembro, eu acho.
E quem sabe, se a gente já tiver com alguma coisa mais ou menos desenhada já tiver iniciado, né? Acho que já iniciou, né? Que nem você falou. Para dar uma passada e trocar ideias sobre isso nesses lugares que eu vou passar também. Eu vou fazer em relação ao Blockchain Revolution, provavelmente, né? E aí, esse negócio de bike, como vai ser uma viagem assim, pode ser interessante. Cruzando com outros ciclistas no percurso também, né? Eu não sei como é que é ser um trecho que a galera faz, não conheço. Não descobri. Descobri no processo. That's verdade. Outro produto deve ter. Provavelmente. É um trecho, é um trecho bonito de litoral ali. Então acho que vai ser legal. Aqui a gente ainda não explora tanto, né? Mas pro turismo, inclusive, pô, tem muitos ciclistas que viajam, só que no Brasil é difícil, né, cara? Não tem quase condições de viajar. A galera fica com medo, né? Enquanto a Europa está construindo ciclovia que ligam países. Ainda tá muito cru ainda. Isso aí, então. Foi dada a largada, né? Foi dada a largada. Eu ainda não tenho bicicleta, então eu já ainda não posso entrar, não posso botar a minha para rodar aí. Eu não tenho também, mas vamos ter que participar. Não, show de bola, show de bola. Valeu, rapaziada. Bom falar com você. Vamos acompanhando aí o processo e vamos falando. Certeza, valeu. Um abraço. Um abraço, cara. Vou fechar aqui. Feito.